Bom dia a todos, a Bom dia, graça e paz. paz do Senhor. Pai do Senhor. Vamos iniciar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por esse privilégio de estarmos juntos nessa manhã para mais uma escola bíblica dominical, onde nós vamos aprender mais do Senhor e mais da sua santa palavra. Oremos, Senhor Deus, eterno Amém. Pai, Glória a Deus. louvado seja o teu santo e excelso nome. Glória a Deus. Estamos mais uma vez diante de ti, Obrigado, diante da tua Jesus. presença santa e maravilhosa. Agradecemos já pela manhã. Obrigado, meu Deus. Agradecemos Obrigado. porque nós Glória, estamos glória, aqui glória. reunidos e unidos em um elo de oração, em um elo da aprendizagem da tua palavra. Oh Deus, nós estamos com uma revista com o tema Gente que Ora, urgente de oração. Nós podemos dizer que já passamos por Jó, Abraão, e agora nós vamos aprender mais de Jacó, que foi um homem também que teve seus momentos difíceis, Amém. mas em É nenhum verdade, momento, Deus. Senhor, ele vacilou, ele aprendeu a buscar a tua presença, ele aprendeu a engrandecer o teu santo nome e está embaixo da tua potente mão. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos porque sabemos Obrigado, que tu Jesus. sempre está pronto a nos ouvir e fazer o melhor, Senhor, para a glória do teu santo nome. Abençoa nossa escola bíblica dominical. Abençoa, Deus. Abençoa, Senhor, cada aluno, Senhor, cada um que vai chegar para aprender junto conosco das tuas sagradas escrituras. Nos orienta em tudo Abençoa, e nos Deus. ensina a Orienta. viver Toma a nossa a frente. cada dia, Coloca a tua de palavra acordo na com nossa teus boca, Deus, desígnios para e falar o do teu teu amor. propósito, para a glória tua do palavra teu nome santa. santo. Aleluia. Nós te louvamos, nós te agradecemos Amém. e bendizemos a ti, em nome, Em nome do de teu Jesus. Filho amado Jesus. Amém. Nós te louvamos e te Glória a adoramos. Deus. Amém. Pai do Senhor, irmãos, bendito seja o nome do Senhor, né? Vamos falar sobre hoje Jacó, né? Jacó luta com Deus. É o título da nossa lição da escola bíblica dominical, né, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Antes de começar essa lição, eu gostaria de pedir desculpa aos irmãos do que aconteceu a semana passada sobre a lição 3, né? Que a gente viu. Abraão suplica pelos ímpios, né? A lição 3. Abraão suplica pelos ímpios. E que eu troquei, né? Eu falei a coisa e não percebi na hora do que eu estava falando sobre a questão de Ló e a mulher de Ló. E de Abraão e a mulher de Abraão, Sara. E eu falei que a mulher de Abraão, Sara, era muito fantasiada, era uma mulher comédia, era uma mulher prostituta. Só que não era Sara, era a mulher de Ló. E eu troquei. Eu peço desculpa aos Na irmãos. mente você né? pensou o nome Na mente eu pensei na A mulher de esposa Ló. de Ló. Aí veio a esposa de Abraão. Abraão, né? Às vezes acontece isso mesmo, irmão, É na lapso. nossa vida, né? A gente troca as palavras sem querer, querendo, né? Mas, na verdade, eu estava falando da mulher de Ló, não era da mulher de Abraão, não era de Sara, né? Sobre essa questão da novela que passa aí, cita ela como uma mulher muito fora de ética, né? E eu creio que a mulher de Ló não era daquela forma, não sei. Mas eu citei Sara e peço desculpa aos irmãos, né? Foi apenas uma troca. Eu estava consciente que falei da mulher de Ló, mas na verdade, quando eu fui ver depois a live e as irmãs, minha esposa e a diaconisa Teresa comentou e a diaconisa Zita que eu citei Sara. Não foi Sara, foi a mulher de Ló. Por isso eu peço perdão. Amém? Sim, vamos lá. A gente vai falar agora sobre Jacó, né? Luta com Deus. Essa é a quarta lição. Mas antes disso, vamos louvar o Senhor com o hino 188 do nosso cantor cristão. O hino de 188, né? O número 188 do nosso cantor cristão. É o Evangelho. Amém? Vamos louvar a Deus. Eu creio que vocês já oraram nesta manhã, já falou com Deus, né? Nós já oramos e pedimos a Deus a direção da escola bíblica dominical e vai ser uma lição maravilhosa, amém? Que Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor, né?
188. O Evangelho. Participe, cante, adore a Deus nessa manhã. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres, elas são para quem ouvir. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador, que nos deu seu Filho amado, para sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão, é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho dá-nos todos a saber que fartura para todos, sim, para quem com fé comer. Da vida o pão eu sou, satisfeito ficarás, teus pecados e tua alma lavarei e paz terás. Santa paz e perdão são mais novas lá do céu. Santa paz e perdão, é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuida. Salvai-vos desde já, não vos demoreis então, não virei os vossos olhos, ó fugir da perdição. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, jubiloso som-nos é, pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão, é bendito nosso Deus. Amém? Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, né, irmãos? Glória a Deus, né? Participe dessa live, é a Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Compartilhe, né? Com os amigos, com as pessoas, para que essa palavra de Deus chegue aos ouvidos de muitos. E nós vamos aprender hoje, um com os outros, a palavra de Deus, né? Essa história de Jacó, Esaú, né? Vamos falar dessa palavra de Deus que se encontra lá em Gênesis capítulo 32, do verso 22 ao 32, né? Aí a gente vê aqui, irmãos, né? A introdução. A resistência e a fidelidade eram frutos da graça de Deus na vida dos personagens abordados nas lições desta revista. Esses personagens eram pessoas semelhantes a nós, sujeitas aos mesmos sentimentos, que oraram com instância e foram atendidas.
perseveraram Em e Tiago 5,17 diz, orai sem cessar, né? perseverança e dependência fica evidente na letra do hino. Aqui o né? hino, qual é o hino? Não é dos fortes, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis, sincero, como nos diz o Senhor. Amém. Então a gente vê aqui nesse pequena introdução inicial que fala sobre a resistência e a fidelidade. Esses homens de fé eram os homens semelhantes a nós, irmãos, né? Semelhante, não tinha diferença nenhuma da gente e deles. Mas eles perseveravam em oração e tinham uma fé direcionada a Deus. Eles sabiam a quem criam, né? Eles criam no Deus poderoso, né? No Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E o versículo de Tiago 5,17 fala que Elias era homem sujeito, né, às mesmas paixões que nós, e pediu a Deus que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E não choveu sobre a terra. Quer dizer, Elias era um homem igual a nós, de carne e osso, mas era um homem de fé, irmão, né? Era um homem de fé, que acreditava no Deus poderoso. Ele temia Deus, obedecia a Deus, né? Ele fazia a vontade de Deus. Por isso que tinha essa autoridade, né, que ele tinha de orar a Deus e as coisas acontecer. Ele pediu a Deus, né? Ele pediu a Deus que não chovesse sobre a terra. E o Senhor viu a sua oração e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então a gente vê, você tem essa capacidade? Tem, se você se dedicar. Eu tenho essa capacidade? Tenho, se nós obedecemos ao nosso Deus e fazemos a vontade dele, Deus vai nos ouvir. Ontem aconteceu uma coisa aqui, que quando eu estava orando ontem à noite para dormir, geralmente eu gosto de ir para uma sala que tem aqui em casa, e dobro meu joelho e vou orar. Mas eu fiz uma oração só de agradecimento, sabe, irmão? Por quê? Petro chegou aqui em casa, ele veio com uma tossezinha e com aquele, como tivesse sufocado. E quando ele foi dormir, ele dormiu um soninho e depois ficou se mexendo, sufocado. E eu estava do lado dele. Aí Gilsânia pegou ele, levou para a sala, e ele sufocado, com falta de ar. Aquela criança, você percebia que a criança estava com falta de ar. Petros, ele tem um problema, que ele tem uma alergia à lactose muito forte. Ele é alérgico a leite. E é muito forte. E a médica mesmo disse, olha, você quando vier tem que dar logo remédio para combater, porque senão ele pode morrer. A médica disse isso mesmo. Um antialérgico, né? Um antialérgico. Senão ele pode morrer, não há tempo. E eu creio que ele comeu alguma coisa em casa, né? Tiago trabalha à noite, chegou, ficou com os meninos, Micaela foi trabalhar. Ou aqui em casa mesmo. Ou aqui em casa mesmo, nós não vimos. E ele ficou com esse problemazinho. Foi dormir, demorou muito, viu, irmão? Passou muito tempo. Foi dormir, se acordou assim. E a gente ficou agoniado aqui, ele sentadinho, a gente botou no sofá, ele com falta de ar, a gente viu que ele estava respirando forçado. Gilsônia, vamos orar. E vamos orar. Dobrei o joelho, a gente foi orar. Orar para o Petros. Depois ligamos para a mãe dele veio, né? Oramos, fizemos nossa oração, a mãe veio e tinha esquecido o antialérgico e deu. E ele continuou, porque fazia tempo que ele estava assim, mas a nossa fé em Deus foi em primeiro lugar, né? Pedimos primeiramente a Deus antes de tomar o remédio. E Petros melhorou, graças a Deus. Quando eu fui orar ontem à noite, eram as 10 e pouca da noite, e eu fui orar só agradecendo a Deus pelo milagre que Deus fez na vida de Petros. E quando eu estava orando, eu senti, irmão,
Eu senti um poder dentro de mim. E eu comecei a falar mistério com Deus. E Deus falou para mim que Deus deu um livramento de morte a Petros. Deus deu um livramento de morte a meu neto. E eu disse a Gilsônia, porque essas coisas, irmão, ele tem esse problema muito forte. E fazia tempo que ele tinha comido alguma coisa escondida, a gente não viu. E ele começou a ficar assim, falta de ar, faltando ar mesmo, a gente sem poder fazer nada a ele. E a gente orou e Deus livrou. Eu sempre digo, Petros é um milagre de Deus. Eu digo a Micaela, Petros é um milagre de Deus. Porque ele come às vezes escondido. Ele não pode nem sentir um cheiro de um bolo, não pode sentir o cheiro do leite, ele já fica assim. Mas ele vem reagindo muito bem. E Deus deu a vitória a nós. Eu quero agradecer essa bênção aqui na escola dominical, que o nosso Deus, ele deu vitória a Petros, deu vitória a nós ontem, livrou Petros de morte. E eu louvo a meu Deus por isso. Né? Deus ouve as nossas orações, Deus ouve as suas orações, mãe, pai, né? Irmão, Deus ouve as suas orações quando você ora. Né? Por isso que é bom estar presente com Deus, buscando a Deus, né? Fiel a Deus. Aqui a gente vê aqui, Jacó estava voltando para casa para pedir perdão a seu irmão pelo que aconteceu lá no início, lá atrás, né? E Deus teve um encontro com ele, no meio do caminho, no Vale do Jaboque, aquele rio raso, né? Vale do Jaboque, quando ele estava atravessando aquele rio bem rasinho ali, Jacó teve um encontro com Deus. A gente vai ver isso lá na frente, né? A pastora vai ler aqui. Antes de ler, eu quero dizer assim, que 1 Tessalonicenses aqui diz, orai sem cessar. E quando o diácono Adeval ia falar em Tiago 5,17, aí onde eu confundi, porque ali fala sobre a oração de Elias, né? Elias era homem como qualquer um de nós e teve essa intimidade com Deus. Também nós vamos falar sobre Jacó. Então, se nós olharmos a vida de Jacó, nós vamos ver que a vida de Jacó não foi uma vida fácil, não. Ele teve várias lutas e as lutas dele já começou, a Bíblia diz, desde o ventre da mãe, já começou a luta de Jacó. Lá, Jacó lutava com seu irmão Esaú, né? Na barriga era gêmeos, e os irmãos já estavam lutando pela primogenitura, né? Para nascer primeiro. Então tinha aquela luta justamente no ventre da mãe. Então, com certeza ali, já bebê, ele já estava aprendendo que as coisas não é fácil. Aqui na terra nada é fácil. Tudo vem com dificuldade para a gente. E Jacó estava lutando com seu irmão no ventre da sua mãe. E tudo na nossa vida que a gente faz e que a gente acerta, que a gente erra, requer de nós uma reparação. A gente tem que olhar se foi certo ou se não foi certo. Também uma mudança. Quando a gente faz realmente aquilo que Deus se agrada, ou a gente erra, mas a gente tem que saber o seguinte, que nós precisamos fazer mudança da nossa vida. Então, quando Jacó teve sua dificuldade com o seu irmão, teve o seu problema com o seu irmão, ele fugiu. E ele fugiu para muito distante. Foi para a terra da família dele, mas era um lugar muito longe. O que acontece é que ele teve várias experiências lá com seu tio Labão. Mas depois, ele sente no seu coração o desejo de voltar, né? De voltar para a sua terra, para a sua família. E quando ele sente esse desejo de voltar, ele vai ter várias experiências com Deus. Muitas experiências e experiências profundas. Nós sabemos que nossa experiência com Deus, cada um de nós temos a nossa. E a minha experiência é uma, o diácono Adeval é outra, apesar de a gente estar na mesma casa, na mesma moradia, né? Muitas vezes no mesmo compartimento, mas a nossa intimidade com Deus é diferente uma com outra, né? Assim, intimidade de Deus, o chamado de Deus é diferente. O que Deus cobra de mim, não cobra dele, o que Deus cobra dele,
não cobra de mim. Então, são experiências que nós vamos ter com o nosso Deus. Principalmente ali quando nós observamos a luta de Jacó com o anjo do Senhor no vale de Jaboque. Então ali foi uma luta muito grande. E naquela luta, o que era que Jacó queria? Jacó queria a sua bênção. E Jacó não soltou o anjo enquanto a bênção do Senhor não chegou sobre a sua vida. Então, a bênção ou a ansiedade é que nós hoje muitas vezes vemos pessoas com ansiedade e achamos, irmão está com ansiedade, o irmão está com ansiedade, está errado. Mas Jacó estava lutando com o anjo, ansioso para receber a sua vitória. E essa ansiedade que Jacó estava sentindo, ela consumia a sua alma. E naquele encontro que ele teve com Deus, as trapaças, o engano, muitas vezes a mentira que fazia parte da vida de Jacó foi mudada. E também até o nome de Jacó ali foi mudado. Foi quando Jacó começou a ser chamado por Israel. Então, houve sim uma mudança na vida de Jacó. Então, foi necessário ser trocado o nome de Jacó. Então, nós vimos que o nome de Jacó foi mudado e ele foi o nome Jacó, para Israel, significa que como príncipe ele lutou com Deus e como homem ele prevaleceu, né? Ele venceu a luta, né? O anjo só pôde ir embora, o anjo do Senhor, quando ele abençoou a Jacó. Então, a oração, ela é a chave da vitória. A oração é a chave que traz resposta de Deus para nós. Então, a palavra de Deus em Mateus 7,7 manda a gente buscar ao Senhor, invocar ao Senhor, bater na porta do Senhor, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Então, justamente, isso é o caminho da oração. A oração, a gente fala com Deus, a gente pede a bênção, a resposta, a vitória. A gente busca, é o momento da gente buscar ao Senhor, realmente estar diante do Senhor. E quando a gente bate na porta, a porta se abre. Né? Toda visita ou qualquer pessoa que chega na porta da gente, que bate, a gente vai abrir para saber qual o propósito, qual a necessidade daquela pessoa. Então, Mateus 7,7, Jesus falando ali, ele diz que é necessário pedir, é necessário buscar e é necessário bater. Então, que nas nossas vidas nós possamos viver essa intimidade com Deus. Depois, o texto vai falar de Gênesis 25, de 21 ao 26, vai falar da luta de Jacó com seu irmão, né? A luta que começou no ventre. Então, essa luta pela supremacia entre Jacó e Esaú seria também a luta dos povos que lhe sucederam. Revela a soberania de Deus. Duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti. Se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis 25, 23. Então, nós vamos ver aí que são duas nações, né? São dois irmãos, duas nações que estão surgindo ali, dois povos, o maior e o menor, quer dizer, porque um nasceu primeiro e o outro nasceu... O mais velho, o mais novo, né? E o outro segundo, então ficou a primogenitura. A gente sabe que no Antigo Testamento se falava muito de primogenitura e o valor que se tinha o primeiro filho, porque o primeiro filho ele ficava como o sucessor,
ele era o sucessor de uma forma que ele ficava como o pai de todos, ele assumia a liderança de todos, todos deviam respeito àquele que ficou no lugar do pai, porque ele era o primogênito, então ele ficava junto com o pai. Então tem todos esses trâmites que aconteciam, que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta que justamente isso aconteceu com Jacó e Esaú. Quem nasceu primeiro? Esaú. Quem nasceu segundo? Jacó. Só que Esaú vendeu a sua primogenitura a Jacó. Não sabia ele que Deus estava vendo aquele negócio, né? Deus estava vendo tudo. Ainda tinha a diferença dos pais, né? Tinha a diferença dos pais, que um amava mais a Jacó e o outro amava mais Esaú. O Isaac pai, amava mais Isaac, Esaú, né? e a mãe E a mãe Rebeca, amava mais Jacó. Jacó. Então tinha essa diferença, que nós com os pais não devemos ter essa diferença com os filhos. Nós devemos tratar todos por igual. Diácono Deval vai falar. Então, irmãos, então a gente vê por que, né, Jacó fugiu, né, da presença dos pais. Porque ele estava com medo da fúria de Esaú, seu irmão, né? Por causa da questão da bênção, né? Ele sabia que seu irmão ia matá-lo, ia pegá-lo, né? Então ele, com medo, ele fugiu da presença da família. A gente vê um acontecimento aí, né? Que Rebeca, né? Rebeca fez aquela coisa toda para que seu O arrumadinho, filho, né? Para que aquele arrumadinho Jacó. para que Jacó fosse receber a bênção do pai, irmão. Aí a gente olhando direitinho assim, houve também uma coisa errada aí, né? Mas a gente vê que Esaú perdeu a sua bênção porque ele vendeu a sua Primogenitura. primogenitura, né? Não foi por causa desse arrumadinho de Rebeca, né? Que fez com seu filho Jacó. Então a gente vê no Vale do Jaboque, né? Vale do Jaboque diz o que? O vale é um riozinho baixo, né, irmãos? E eles estão atravessando ali. E a gente viu que, como eu estava falando, ali Jacó viu um homem, né? E ali ele se agarrou com aquele homem. Era um anjo de Deus. Era um anjo de Deus. Deus tinha enviado, né? E ele brigou a noite toda com aquele anjo. É um negócio sério, né? É um negócio sério. Você brigar com o anjo de Deus. Aí a gente vê como foi a luta de Jacó com Deus. Porque, na verdade, Jacó, a Bíblia falando, né? A gente vê que Jacó lutou com Deus. Face a face. Se agarrou. Porque ele estava precisando da bênção, né? E ele só soltou o anjo. Aí tem aquela questiona, né? Pessoas questionam. Jacó lutou com Deus ou com anjo? Mas a Bíblia fala que ele lutou com Deus, né? E Deus viu a fé e a coragem do homem de Deus, irmão. Tem situações, né? Tem situações que a gente tem que ter coragem para realizar a obra de Deus, para fazer a obra de Deus. Deus gosta de pessoas corajosas, né? Pessoas corajosas. Que avance, não recue, mas que avance, que marche para frente, né? Você vê aquela situação de Davi, né? Com aquele homem grande, aquele gigante Golias, né? Um exemplo muito maravilhoso que a Bíblia nos ensina. Davi não tinha treino, Davi era apenas um pastor de ovelhas. Seus irmãos eram guerreiros, eram soldados do exército de Esaú. Era homem de guerra. Era um homem de guerra, como a Bíblia diz. E Davi não. Mas o que foi que aconteceu com Davi? Davi era corajoso. Ele era corajoso e ele sabia a quem estava crendo. Ele tinha um temor a Deus. Amém. Glória a Deus. Davi tinha um temor a Deus. Seus irmãos não tinham. Seu pai não tinha. Mas ele tinha temor a Deus. Por isso que ele era obediente. E quando ele viu ali os filisteus, né? Atacando o povo,
fazer guerra com o povo de Israel. E ele viu que o povo não estava querendo enfrentar a realidade que estava acontecendo no momento. Foi o que ele fez. Ele enfrentou. Era um gigante de guerreiro, era um valente, soldado de guerra, mas ele enfrentou e venceu, porque ele colocou Deus em primeiro lugar. Então Deus gosta de gente corajosa. Deus não gosta de gente que se acovarda com a obra dele, né? E a gente vê aqui Jacó e Esaú, a história desses dois irmãos gêmeos, né? Um mais velho que o outro. Jacó viu aquele homem e se agarrou com aquele homem. Ele viu que aquele homem era diferente, né? Era diferente. E a história diz que quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, foi o que ele fez. Ele tocou na juntura da sua coxa, feriu a coxa de Jacó. E quando ele feriu a coxa de Jacó, na articulação da sua perna, o resultado foi que teve que deslocar enquanto lutava com o homem. Foi quando soltou. Ele soltou porque ele só soltou quando o homem de Deus abençoou. O anjo, né? Abençoou Jacó. Então, a gente tem que se agarrar, irmão, com Deus. É nesse momento que nós temos que se agarrar com Deus. Jacó lutou com Deus ou com o anjo? E aí? Né? Ao mesmo tempo ele lutou com o anjo e lutou com Deus. Porque na verdade ali Deus já enviou um anjo. Mas quando Deus abençoou, prometeu a vitória, né, a Jacó, aquele anjo recebeu a autoridade de Deus. Deus deu autoridade para abençoar ele. E abençoar. Porque ele era um guerreiro de Deus. Amém. Pai, ele era um Senhor. homem de Deus. Ele estava fazendo o papel dele, que ele ia voltar para pedir perdão a seu irmão. Ia fazer o papel de um crente sincero diante do Senhor. Aí diz a lição aqui, né? Primeiro, né? A luta começou no ventre. Já leu aqui, né, pastora? A soberania de Deus está relacionada à aliança feita com Abraão. 4 anos depois do nascimento de Ismael, né? O filho que nasceu, segundo a carne, o Senhor Deus Todo-Poderoso apareceu a Abraão, porque ele seria pai de numerosas nações e reis, e procederão de ti. Na base da soberania divina está escrito ainda: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência no discurso das suas gerações, a aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. A gente vê isso lá em Gênesis 17, 7. Deus fez uma promessa a Abraão e essa promessa tinha que se cumprir, porque não foi um homem que fez essa promessa a Abraão. Abraão saiu dali da terra de Harã, né? Quando Deus falou com ele, ele saiu, e a Bíblia diz, viu, irmãos, que ele saiu com a parte de uma riqueza grande. E na novela ensina que ele saiu com aqueles pequenos cabritozinhos, uma quantidade de pessoa pequena. Então não vamos acreditar em tudo que está acontecendo na novela. A gente tem que ir para a palavra de Deus. E foi Deus que prometeu essa bênção a Abraão. Ele ia ter um filho, né? Sara ia gerar um filho. Ele ia ser um pai de uma grande nação, né? Um pai de uma grande nação. Através daquele filho, Isaac, né? Isaac. Entendeu? Então, também teve outro filho. Jacó e Esaú já é filho de Isaac. E também teve outro filho que Ismael. teve com Agar. com Agar, né? A escrava, né? A escrava de Sara, né? E também, com certeza, a descendência foi crescendo, né? Os filhos foram nascendo e se gerou uma grande nação através de Abraão. Uma promessa que Deus fez a Abraão. Então, irmão, quando Deus promete, se cumpre. Se Deus prometeu a tua vitória, vai se cumprir. Amém. Glória a Deus. Porque foi Deus que falou. Aleluia. Mas se não se cumprir, porque Deus não falou, irmãos. Então a gente tem que ter
essa sabedoria, esse discernimento. Nem tudo é Deus que fala. A gente tem que ter muito cuidado e pedir a Deus discernimento da sua palavra, né? E pedir a Deus que abra a nossa mente para que a gente venha a entender a sua palavra santa e poderosa, né? A questão de Abraão, de Esaú, de Isaac, a bênção que o pai, né, Isaac prometeu a seu filho, né? Ele foi enganado, sim, abençoou ali a Isaac, a Jacó. Então, Deus, ele é Deus tremendo, ele é Deus poderoso na nossa vida. Ele quer que a gente haja, que a gente entre em ação para fazer a sua obra, a sua vontade, né? Que a gente não venha se esconder, mas que a gente venha aparecer, pedir, conversar com ele, pedir a ele sabedoria, discernimento, né? Pedir a ele que ele haja na nossa vida para que a gente faça a sua obra, realize a sua obra. Por exemplo, está acontecendo essa pandemia aí, no mundo inteiro. Agora está muito assustador no Brasil. Diz que está morrendo muita gente. Morre muita gente. Já pensou se os crentes podiam ficassem em casa? Ficassem em casa. E não falasse do amor de Cristo, não fosse realizar a obra de Deus. Deus ia se agradar disso, irmão? Não. Quem ia se agradar disso? Era o inimigo das nossas almas. Aquele que já está condenado à morte eterna. Então nós temos que agir, nós temos que se movimentar, falar do amor de Cristo, convidar a igreja, orar pelos irmãos que se levante, que cultue a Deus, que adore a Deus, que defenda o evangelho da salvação. Não é verdade? Já pensou se Deus dissesse para Abraão, fizesse aquela promessa como ele fez, e se Abraão não obedecesse, ficasse em casa? Nada disso aconteceria, né? Mas ele deu ouvido. Ele deu ouvido à palavra de Deus. Deixou tudo, deixou família, deixou tudo lá e veio caminhar para uma terra que não sabia nem para onde ia. É caminhar no deserto, sem saber para onde ir. Porque ele ouviu e acreditou, né, na promessa de Deus. Então a gente vê aqui, irmãos, a soberania de Deus está relacionada a seu propósito. O Senhor já havia falado à mãe Rebeca, e ainda não era os gêmeos nascidos, nem tinha praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Por quê, pastora? O mais velho será servo do mais moço. Porque Deus já tinha escolhido o primogênito, né? Na sua soberania, ele escolheu Jacó para perpetuar a promessa feita a Abraão. Deus escolheu a Jacó. Então, por isso que ele disse que o mais novo, que Jacó nasceu depois, que o primogênito foi Esaú, e Deus disse que era Jacó que ia ser aquele que ia dar continuidade às gerações. Amém. Lembrando, se a gente for observar o testemunho de Esaú, e o que Esaú viveu, não foi lá essas coisas não, né? A gente sabe disso. E Deus conhece muito bem a cada um. E como ele conhece a cada um, ele sabe como trabalhar na vida de cada um. Então, ele escolheu a quem? Ele escolheu a Jacó para perpetuar aquilo que ele tinha prometido a Abraão. A aliança, né? A aliança de Deus com Abraão. Então, Abraão iria ser pai de uma grande multidão. E se a gente olhar, nós vamos ver que Jacó deu uma grande prosperidade nos filhos, porque sabemos que filhos são bênçãos. Ele teve, junto com as 4 esposas, ele teve 12 filhos e uma filha, né? 12 filhos e uma filha. Então a geração foram 13 gerações, né? 13 filhos, não gerações, mas foram
naquele momento ali de família, ele teve, junto com as 4 esposas, 12 filhos homens e uma filha mulher. Então, ali, para o Antigo Testamento, tinha que ter bastante filho, era bastante filho, né? Era necessário. Então, nós vemos que Jacó, ele tanto prosperou em ser abençoado com o filho, como também com seus animais, com aquele que ele foi ganhando, porque ele foi trabalhar com seu sogro Jetro. E ele trabalhando ali com seu sogro Jetro, ele viu quem era ele, né? Ele viu que o seu sogro era bem parecido com ele. Era enganador, porque Jacó significa enganador, usurpador. E o sogro dele, como é o nome do sogro dele que eu confundi agora? Não é Jetro, não, o sogro de Jacó. Ele teve um sogro que, deixa eu lembrar. Labão, isso, o sogro dele, Labão. Eu estava confundindo, ainda bem que eu corrigi já agora. Labão. E Labão era uma pessoa que queria mais para si, só queria para si. Mas Deus ia dando instrução a Jacó, e Jacó ia recebendo as instruções vindo da parte de Deus e obedecendo, e ele ia prosperando. E Deus estava ali abençoando, não só com seus filhos que ele tinha, mas também com todo aquele rebanho que ele cuidava do seu sogro. Deus estava abençoando. Então, Deus tinha dito a Rebeca que Jacó seria aquele que iria dominar o mais velho. Jacó iria dominar. Então, Deus escolheu. Então, sabemos que Deus também até hoje continua escolhendo homens e mulheres comprometidos com sua obra, com o seu reino. Então, nós temos que saber disso. Deus escolhe, Deus prepara, Deus capacita, Deus vocaciona, e assim Ele faz. Então, vamos confiar no que Deus prometeu. Então, quando nós sabemos que o Senhor nos chama, exclusivamente para fazer o chamado dele, ou o propósito dele, ou os desígnios dele. Pastora, aqui no livro de Éfeso, né? No capítulo 1, verso 3, manda a gente ler até o 12, diz assim: as bênçãos de Deus em Cristo, o autor da nossa redenção, Jesus Cristo. Então, Deus começou nos abençoando, a bênção de Deus, né? Em Jesus Cristo para a nossa redenção. Enviou seu Filho. Aí diz aqui: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então a gente já começa daí receber a bênção de Deus sobre nossa vida. Foi a primeira bênção de Deus sobre nós. Primeira bênção de Deus sobre nossa vida. Nós recebemos a redenção do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. A graça de Deus, né? Ele deu seu Filho por nós, para sermos abençoados. E diz a palavra: assim como Ele escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor. Quer dizer, Deus escolheu você, minha irmã, para que possamos ser santos, irrepreensíveis em amor, para obedecer a Deus. Esses homens que nós falamos na Bíblia, né, os heróis da fé, foi Deus que escolheu, foi Deus que o chamou, foi Deus que o protegeu, né? Deus teve esse pensamento de salvar a humanidade na terra. Então você é bênção de Deus, eu sou bênção de Deus. Deus também quis, da mesma forma que Deus escolheu Abraão, que Deus escolheu a Isaac, a Jacó, Deus também te escolheu para que você seja bênção em Deus, para realizar as obras de Deus. Irmãos, nós podemos também ouvir a voz de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. Deus. Nós sentimos Deus na nossa vida. Nós sentimos Deus.
Você Amém. tem também essa intimidade com Deus, se você quiser. Você sente essa intimidade com Deus, né? Aleluia. Quando a Glória a gente se Deus. aproxima de Deus, a gente sente Deus na nossa vida. E Deus nos concede autoridade sobre nós para repreendermos as enfermidades, irmãos. Deus nos concede autoridade para repreendermos o mal que vem sobre nossas vidas. Você sabe disso? Amém. Tem Glória a Deus. situações na nossa vida que nós somos atacados pelo mal. E com sabedoria e com discernimento de Deus na nossa vida, a gente percebe e vai entrar em luta, em oração com Deus, para que Deus venha nos proteger de todo o mal, de toda artimanha maligna contra a nossa vida. Porque, irmão, o diabo quer nos destruir, ele quer ver a nossa desgraça, a nossa derrota. Mas o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário tem poder sobre a tua vida e sobre minha vida para vencermos o inimigo. Para vencermos. Amém. Ele foi que deu essa autoridade a nós, né? Porque Jacó, ele lutou com aquele anjo. Ele precisava da bênção de Deus na sua vida para chegar até seu irmão. Você viu o encontro dos dois como foi diferente? Sabe por quê? Porque Deus já estava trabalhando no coração de Esaú. Deus já estava trabalhando no coração de Esaú. Porque Deus ouviu a oração e viu a coragem de Jacó. Deus é poderoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Quando a gente está buscando a Ele, Ele age a favor da nossa vida, como Ele agiu a favor de Jacó, como Ele agiu a favor de Abraão. Veio as consequências? Veio. Deus, quando mandou Abraão sair da sua terra, da terra lá, né, de Ur dos Caldeus, mas ele saiu de Harã, com o povo lá, ele saiu confiando em Deus. Você pensa que ele só encontrou coisas boas na frente? Foi. Ele encontrou muita dificuldade. Muitas dificuldades, muita batalha. Muito problema. Muitas dificuldades. Mas ele estava sempre com aquela fé em Deus. Sempre confiando em Deus. Em sintonia com Deus. Sempre em sintonia com Deus. E por isso que ele saiu vitorioso. Vitorioso, irmão. A gente, enquanto estivermos nessa terra, nós vamos encontrar dificuldade. Nós vamos encontrar lutas, né? A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas ter bom ânimo, porque eu venci. E você vai vencer no nome de Jesus Cristo. Você Amém. vai vencer no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Né? Você vai vencer as enfermidades, você vai vencer as dificuldades da vida, você vai vencer o desemprego, você vai vencer as doenças, você vai vencer tudo, porque Deus vai permitir isso na sua vida. Agora saiba de uma coisa, nós não estamos aqui para viver eternamente na terra. Um dia vamos ter que partir. É verdade. Um dia vamos ter que partir. Então Deus está na nossa frente. Diz mais aqui a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus fala: nós predestinou para Ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da glória, nós o que antemão esperamos em Cristo,
Fomos chamados, irmãos, né, para adorar o nosso Deus. Fomos chamados para fazer a vontade de Deus. Fomos chamados para proclamar a palavra de Deus para o mundo. Amém. Glória a Deus. Você tem esse privilégio de Deus, porque Deus te escolheu. Não jogue fora a sua bênção. Não perca essa esperança de estar na presença de Deus. Esse presente que Deus concedeu a nós, irmão, que não tem dinheiro nesse mundo que cumpra, porque foi Deus que te escolheu. Amém. E nós Glória a temos que Deus. conservar essa escolha, esse privilégio que Deus nos concedeu. Amém? A soberania de Deus está relacionada ao cumprimento de sua palavra. Estamos na parte 3, na página 22, já no final. Um dos maiores confortos do crente é saber que o Senhor vela sobre a sua palavra para a cumprir. Jeremias 1,12. Como está escrito, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Se observamos esse texto de Malaquias 1, 2 e 3, aprenderemos que o propósito de Deus reverte até a minúscula distância de irmãos tão semelhantes, levando o irmão mais livre à escolha de Jacó e não de Esaú, né? Como a pastora já falou, né, irmãos? Esaú vendeu a coisa preciosa que Deus concedeu a ele para o seu irmão. Então isso aborreceu a Deus, entristeceu o coração de Deus. É como você, irmãos, é dar as costas para Deus e fazer a vontade do inimigo. É como você deixar de adorar a Deus para adorar um Deus estranho. Deus se aborrece com isso. E quantas vezes tem acontecido no meio do povo de Deus de deixar o evangelho da salvação, deixar de servir ao Senhor para servir a esse mundo que está corrompido, este mundo mau, e fazer a vontade do inimigo. Deus não se agrada, irmãos. Deus não se alegra com isso, porque aquelas pessoas que abandonaram a palavra de Deus, abandonaram o seu Deus para servir o inimigo lá fora. Então Deus não se agrada. Deus se agrada quando a gente faz a vontade dele. Amém. Quando a gente se agarra com ele, mesmo com as dificuldades, né? Mesmo na maior dificuldade da vida que a gente pode enfrentar nesse caminhar das nossas vidas, mas sempre com Deus. Você vê Jó ficou sem nada, sem filhos, sem riqueza, ainda mais com uma doença incurável, mas ele não abandonou o seu Deus. Ele continuou sincero a Deus, firme com Deus, né? Ele diz, nu eu vim para este mundo e nu voltarei. Então ele não desistiu de Deus, mesmo na miséria. E por isso que Deus o exaltou, Deus honrou a fé do homem. Deus honra a nossa fé, né? Nós não podemos desistir. A gente viu José do Egito, um homem que estava ali obediente a Deus, correndo do pecado, e foi castigado ali, naquela prisão, né? Naquele calabouço. Estava ali, não estava zangado, não estava blasfemando de Deus. Ele estava servindo a Deus mesmo no calabouço, sabendo que estava sendo inocente, mas continuou servindo a Deus com a sua mesma fé. E Deus o exaltou, Deus honrou. Então, se você está passando por esse momento difícil na sua vida, se você está enfrentando a doença, se alguém na sua casa, um pai, uma mãe, um irmão, um ente querido, um filho, está internado no hospital com essa doença, não desista. Amém. Glória a Deus. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Continue honrando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor, porque Deus, Ele vai te honrar. Deus vai te honrar. Não podemos desistir de forma nenhuma, irmãos. A gente vê aqui Jacó. Ele decidiu, ele pagou um preço. Pagou o preço.
mas ele decidiu voltar e pedir perdão a seu irmão, enfrentar a realidade. Agarrou-se com o anjo, recebeu a bênção e foi honrado por Deus. Deus, ele honra seus filhos. A vontade de Deus é de nos abençoar sempre, mas ele espera de nós a nossa fidelidade para com ele. Nós temos que ser fiel para com o nosso Deus. Porque quanto mais a gente busca Deus, mais somos abençoados espiritualmente. Vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar situações difíceis e Deus está na frente. Ele é o nosso general que está na nossa frente para nos abençoar. Amém? A pastora vai ler o segundo ponto da lição, né? A luta continuou com seu sogro. Antes disso, nós que temos a nossa aplicação pessoal, né, para a nossa vida. O que nós podemos ver é que a palavra nos ensina a confiar cada dia mais na palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus, ela é infalível, ela não falha. Se Deus prometeu alguma coisa, ele cumpre. Então, quanto mais nós orarmos, quanto mais nós buscarmos a Deus, certo das nossas convicções, de que o Senhor tem poder para fazer, como diz, infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus tem esse poder de fazer além do que a gente está pedindo. Então, se, como o diácono Adeval disse, se nós estamos crendo que Deus vai fazer um milagre em um hospital, em um lar que está as pessoas tudo enfermas, de várias enfermidades, irmãos, que está acontecendo vários tipos de enfermidade. Não tem mais isso, né? Não tem mais essas coisas. Então a gente tem que saber que a gente busca a Deus, a gente ora a Deus e sabe que a palavra de Deus ela é infalível, ela não falha. A diaconisa Teresa está dizendo o seguinte: na confiança de que a palavra de Deus é infalível, devemos orar com convicção de que o Senhor tem o poder para fazer infinitamente mais do que, além do que nós podemos imaginar. Então esse é o nosso ponto da aplicação de hoje, para a gente aplicar e crer no que a palavra está nos orientando. Também nós vamos falar do segundo ponto, que eu já dei uma boa entrada, onde eu confundi o nome de Labão aqui, né? Mas o que aconteceu é, o trapaceiro encontrou com outro trapaceiro, né? Outro trapaceiro, que foi quem? Era seu tio. Labão era tio de Jacó, irmão de Rebeca. Então, o que é que acontece? Da mesma terra onde Jacó encontrou a sua esposa, nós vamos ver que foi na mesma terra que Abraão pediu para o seu servo buscar uma esposa para Isaac. E ali foi encontrada a esposa de Isaac, que é a mãe de Jacó. E nesse encontro, Deus abençoou. E Jacó também foi lá na família da mãe dele buscar uma esposa para ele. E também se esconder do seu irmão. Então, o trapaceiro e suplantador encontrou o mais injusto ainda, né? O mais ganancioso. Se Jacó tinha suas ganâncias, Labão tinha ganância pior. E ele foi justamente aquela pessoa que enganou a Jacó, né? Ele enganou a Jacó, Labão. Então, na lei, inevitável e precisa da semeadura e da colheita. Então, nós temos aí, né, o que o homem semear, isso ele vai colher. A Bíblia diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Em Gálatas 6:7 e também Oséias 8:7. Então é a lei, a famosa lei da semeadura. O que semeia, se colhe. E se nós olharmos, o sogro de Jacó foi pior do que Jacó. Ainda era pior do que Jacó, que conseguiu enganar quem? A Jacó. Porque quando a gente olhando para Jacó,
nós vamos ver que ele foi enganado. Ele queria uma coisa, ele se apaixonou pela a jovem, mas o pai dela foi mais esperto do que ele ainda. Então, quantas vezes nossas orações têm sido prejudicadas exatamente pelo egoísmo que nos faz enganar a outros? Se não houver arrependimento, outros nos enganarão em dose muito maior, como correção permissiva do próprio Deus. Em Hebreus 12, de 4 a 12. Então, se nós, como os filhos de Deus, filhas de Deus, que conhecemos a palavra de Deus e sabemos do que a palavra nos orienta, então a gente tem que viver de acordo com a palavra. Então, se a gente ora, pede algo a Deus e muitas vezes fazemos mal a outra pessoa, Deus também permite que a gente passe por dificuldade, por certas coisas. Por quê? Porque nós estamos fazendo coisas erradas. A gente vê, pastora, que Jacó, ele enganou seu pai, né? Isaac. Como era o nome da mãe de Jacó? Agora esqueci, que eu sei que a mulher dele era Rebeca. Rebeca. Então a gente vê, quando Deus, né, lhe perguntou o nome, quando ele estava brigando ali, né, ele foi atingido na coxa, perdeu o equilíbrio. Aí Deus pergunta a ele o nome dele. Deus sabia, o anjo sabia, né? Mas na Bíblia diz assim, Deus. Aí o que é que ele diz? Ele prometeu e respondeu Jacó. Quer Ele dizer, disse o nome verdadeiro ele agora. falou o nome verdadeiro, né? Quando Para o pai Isaac, dele. o pai dele, Isaac, ele disse que era Esaú. Houve aquele arrumadinho, né, irmão? A instrução da mãe, né? Então, não tem, para Deus, não tem arrumadinho, irmão. Ali ele estava diante do pai. A mãe ajudou ele a fazer esse arrumadinho, esse desfeito, né? E ali Isaac acreditou. Mas o anjo ali, Deus, quando estava, perguntou, como é seu nome? Ele teve essa capacidade de mentir para Deus? Não. Ele falou a verdade. Ele falou a verdade, ele estava diante de Deus, irmão. Ele estava diante de Deus. Ele não tinha condições de mentir, né? Está lá em Gênesis 32, 27. Dessa vez ele não tentou ser um enganador como havia feito com seu pai quando disse que era Esaú. Ele não teve esse poder, ele não teve essa autoridade, ele não teve essa força de mentir para Deus. Diante do anjo do Senhor, Jacó reconheceu ser um enganador e confessou seu pecado. Ele confessou seu pecado. A Bíblia diz, ele confessou seu pecado. Foi ali que Jacó verdadeiramente teve um encontro com Deus. Ele não teve apenas seu nome mudado, mas teve sua vida transformada. Irmão, aquele encontro com o anjo, com Deus ali, ele realmente, ele teve sua vida transformada. Ele não teve autoridade para mentir, ele teve que confessar, ele falou a verdade, falou o seu nome, não enganou como enganou a seu pai, porque ele estava ali diante de uma autoridade suprema, né? Ele estava diante de um soberano, né? Diante de uma autoridade celestial, não terrena, mas celestial. Aí o que acontece? A luta com Deus, Jacó não prevaleceu por sua força, capacidade ou qualquer habilidade. Jacó lutou com Deus e prevaleceu por sua fraqueza, por sua sinceridade, por sua contrição, quebrantamento e humildade. Diante de Deus, irmãos, a gente tem que reconhecer que somos falhos, que somos pequeninos, que somos pó, que não somos nada sem Deus. A gente tem que estar realmente se humilhar diante do nosso Deus para receber a nossa vitória. Ele recebeu a vitória porque ele reconheceu o verdadeiro Deus. Ele contou a sua história, né? Ele não mentiu para o anjo, ele falou o seu nome certo. Veja, lá atrás, ele enganou seu pai.
Isaac. Ele mentiu para o pai, né? Ele mentiu para seu pai, mas diante de Deus, o ser humano não tem capacidade para mentir diante de Deus, né? Diante de Deus ninguém mente, quando estiver frente a frente com Ele. Amém? Continue, pastora, desculpa aí atrapalhar. Não, é assim mesmo, estamos aqui juntos para contribuir para a obra do Senhor, né, irmãos? Nós estamos aqui para fazer com que a obra seja conhecida. E o que nesse momento que Jacó se apresenta diante de Deus é que ele usou de sinceridade diante de Deus. Ele foi sincero. Enquanto diante do pai dele, ele usou da mentira. Ele não usou da fidelidade, ele usou da mentira. Então, nós vamos ver que a primeira coisa que nós vamos perceber na história de Jacó é que Jacó, quando vê a esposa dele, né, que é parecido a Rebeca, por isso que eu perguntei, Raquel, ele chega na terra lá e ele vê aquela jovem muito bonita. Então, a história de Raquel e Jacó é narrada no livro de Gênesis. E ele se apaixona por Raquel. E ele quer Raquel como esposa. Mas a primeira coisa que aconteceu, se nós formos ler Gênesis 29, de 21 ao 30, é que ele aparece diante de Labão, é apresentado diante do seu tio, ele conta de quem ele é filho, que ele é filho de Rebeca, mas ele também mostra o seu interesse, né? O seu interesse pela filha de Labão. E se nós olharmos no versículo 25, nós vamos ver ali que ele foi enganado. Ele foi enganado por Labão. Labão enganou. Quando nós lemos no 29, 31, 30, capítulo 30, 24, nós vamos ver que ele casou pensando em Raquel. Mas no outro dia do casamento, que ele vai olhar quem era a esposa dele, Leia. Ele tinha casado com a irmã de Raquel. E o que estava no coração de Jacó era quem? Era Raquel, não era Leia. Ele vai procurar o tio e reclama porque ele trabalhou 7 anos. Trabalhou 7 anos esperando essa esposa. Queria Raquel como esposa. E o tio dele deu Leia. E ele vai lá e questiona o seu tio, briga com o seu tio, né? Realmente, ele colheu a mentira que fez com o pai. É como disse a palavra, é a lei da semeadura. O que se semeia, se colhe. Aí o que aconteceu é que a promessa foi feita de novo. O tio dele promete, olha, você vai receber a sua esposa, vai receber Raquel. Mas para você receber Raquel, você vai trabalhar mais 7 anos. Mais 7 anos. Deu um total de quantos anos? 14 anos, né? 14 anos Jacó trabalhando para Labão. Labão usou mesmo de sabedoria, né? Vamos dizer, de ganância, em cima do seu sobrinho, porque viu o amor que o seu sobrinho sentia pela sua filha e exigiu dele mais 7 anos. Sabemos que ele não esperou os 14 anos por Rebeca. Labão honrou antes dos 7 anos, mas o que é interessante percebermos é que a semeadura, né, irmã, é o que se faz. Se tem mentira, com certeza não tem como a mentira permanecer. A gente sabe que a mentira, ela, no final da história, ela sempre aparece. A verdade, aliás, a verdade, a mentira, ela não permanece. Quem vai prevalecer é a verdade. Por isso que Jesus disse, eu sou a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre,
porque tem a verdade dentro de você. Então, quando ele recebeu Lia, a desculpa de Labão foi o seguinte, é que não se casa a irmã mais nova primeiro do que a irmã mais velha. Primeiro a irmã mais velha tem que casar. Eu achei interessante que lá em casa, nas minhas irmãs, aconteceu duas irmãs minhas que casaram. Mais nova casaram primeiro do que a mais velha. E antigamente tinha um ditado, mesmo eu sendo criança, eu escutava as pessoas comentar, porque as mulheres tinham medo de ficar no caritó. Eu não sei se os irmãos, as irmãs que estão na live já ouviu falar de ficar no caritó. Ficar no caritó era ficar sem casar, ficar solteira, envelhecer, porque a gente sabe que nos estudos tem a média da idade que casa, tem a média da idade que para e tem a média da idade que volta a casar de novo. Então, a maioria das moças tinha medo de ficar sem casar. Então, porque era criada justamente com esse propósito. Não hoje. Hoje é estudo, é outras coisas que vêm na mente e não se preocupa tanto em casamento. Mas antigamente era feita justamente para ser uma boa dona de casa, para trabalhar e tudo mais. Então, teve uma que casou primeiro do que a outra. E, assim, as tias ficavam preocupadas. Será que se fulana vai casar? Porque a irmã casou primeiro e tudo. E depois teve outra também que casou primeiro do que a mais velha, né? Assim, dentro de casa, mais velha na idade. Não era que era primogênita, não, que a primogênita já tinha casado. Mas teve as outras que foram casando antes da mais velha, que era da idade dela. Então, assim, existia esse temor e esse receio de que se a mais nova casasse, a mais velha não ia casar. Então, eu acredito, talvez baseado nesse assunto de Leia e Raquel, aí as pessoas tinham certo receio desse casamento. Mas é que o Labão usou de esperteza. E nessa esperteza ele casou duas filhas com o mesmo homem. A gente sabe que antes não tinha, era, era poligamia, né? E era muitas, o homem poderia ter outras mulheres. E hoje não. Hoje é só uma esposa. Então a gente sabe que casou. Agora tem nações que não, que continua, né? Como eu fui na África, né? Eu estive na África lá e o irmão lá aceitou Jesus e ele tinha duas esposas e vivia com as duas esposas dentro da mesma casa. Dentro da mesma casa com duas esposas. Então assim, Labão ele entregou primeiro Leia e depois de uma semana ele entregou a sua filha Raquel a Jacó. É claro que a Depois de gente vê. 7 anos, né? Não, foi pouco. Não passou os 7 anos. 7 anos ele casou e recebeu Leia, mas depois ele não precisou trabalhar mais os 7, não, para dar 14, não. Antes disso, o tio dele entregou Raquel como esposa de Jacó, né? Ele não esperou os 14 anos, não. Porque a gente sabe, né, meus irmãos? Os anos vão passando, vai se envelhecendo e tudo. Mas, voltando aqui para a lição, a gente vai ver que. Mas a história diz que ele trabalhou mais 7 anos para receber Raquel, né? Então, nós vamos pesquisar e Né? vamos ver se passou esses 14 anos para ele receber Raquel, né? Nós vamos ver se passou esses 14 anos. Foi muitos anos, né, irmão? Jacó, ele foi enganado tanto para receber a esposa, e quando for na próxima semana, que nós vamos continuar, que nós vamos falar sobre esse engano no casamento, quanto tempo ele passou para receber a esposa preferida, predileta, Raquel, nós vamos ver aí nós vamos ver que ele foi enganado também no trabalho dele ele foi enganado. Hoje, nos nossos dias, tem muita gente também ainda sendo enganada, né? Ainda tem muita gente que não está recebendo os seus direitos no trabalho e hoje em dia, principalmente na pandemia que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, nessa pandemia nós estamos vendo muitas dificuldades.
muitos problemas. Eu estou vendo que o Diácono Adevel já está pesquisando ali para ver Não, se acha só a para resposta. semana, para semana. É, deixar para semana. Igual o culto de doutrina, deixar com sabor de quero mais. Quero descobrir. As irmãs vão pesquisar também para descobrir. E também, irmão, procure ver quem foi quando se encontrou os dois irmãos, né? Jacó e Esaú. Qual foi os dois que partiu para junto do outro para se agarrar, se abraçar? Quem foi primeiro? Se foi Esaú, se foi Jacó. Para a semana a gente vê isso, viu? Para a Vamos semana lá. a gente vê isso. Vamos orar, irmãos, vamos ficar por aqui, que o Senhor te abençoe. Nós temos culto hoje às 16 horas, estaremos iniciando o culto da família. Que o Senhor esteja te fortalecendo, te abençoando e ministrando segundo a sua infinita graça e a sua misericórdia. Vamos orar agradecendo a Deus por esta manhã e por este privilégio. Amém? Amém. Deus te abençoe todos os dias da tua jornada. Senhor Deus, eterno Pai, Amém. louvado Glória a seja o Deus. teu santo e excelso nome. Glória a Deus. Pai, nós te Obrigado, louvamos, Senhor. nós te bendizemos e engrandecemos a ti, pois tu és o Deus de poder, o Deus de misericórdia, o Deus de paz, o Deus de renovo, o Deus que nos orienta em tudo na Amém, nossa Jesus, jornada. amém. Senhor, nós te louvamos por a tua palavra que estamos estudando, por cada um dos teus servos. Nós já estudamos Jó, nós já estudamos Abraão, nós estamos estudando Jacó, a intimidade de Jacó contigo, a luta que Jacó teve contigo, mas em tudo, Senhor, o que prevalece é a tua vontade. E nós já sabemos que tu já tinha escolhido Jacó para ser aquele que iria levar à frente o teu propósito na vida de Abraão. E nós queremos te agradecer porque cada um de nós temos essa oportunidade nos dias de hoje. É muito diferente, Senhor, nos dias de hoje. Nós podemos te buscar, nós podemos te adorar, agradecer o teu Aleluia, nome glória a e Deus. agradecer pelo teu amor e a tua fidelidade. Pai, nós te louvamos porque tu sempre nos ouve, estás atento às nossas orações, na nossa jornada, seja de madrugada, de manhã, ao meio-dia, à tarde e à noite. Tu sempre estás pronto para nos ouvir e nos orientar em nome de Jesus. Nós te louvamos Amém. e te Glória a agradecemos. Deus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Glória a Pai, Deus. que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repousa sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 4 Deus horas, te né? abençoe, irmãos. Às 4 horas da tarde nós estaremos na igreja. Lembre de levar a sua máscara. Lembre também de observar se você está com algum sintoma de resfriado. No momento, nós não podemos estar juntos se estivermos resfriados, porque a gripe hoje a gente tem que estar prestando atenção, observando, porque apesar dela estar muito parecida com a Covid, mas tem a gripe ainda, existe a gripe. Tanto é que estão vacinando, né, da gripe. Mas a gente tem que ficar em observação para preservar os nossos irmãos, né? Os nossos irmãos que estão ao nosso lado. Nós vamos continuar mantendo distanciamento, né? Lá no culto, na igreja. E vamos orar uns pelos outros para que possamos estar sarados e curados. Deus te abençoe. Até às 16 Deus abençoe, horas, meu irmão. você que vai estar no culto presencial Deus abençoe. e você que vai estar no culto da live também, Deus te abençoe. Que o Senhor continue nos abençoando e compartilhe conosco, né, esse estudo da nossa escola bíblica dominical. Até aqui nos ajudou o Senhor. Fiquem na paz. Que o Senhor Amém. continue Deus abençoe. abençoando. Ore por nós, que nós Amém. precisamos. Amém.